Bom dia a todos, então. Bem-vindos ao nosso curso de análise espacial para sistemas de transporte utilizando o QGIS. Então, nós estamos aqui na parte 3, terceira semana, né? Aula 3, mas essa aqui é a parte, ela foi dividida, né? Esse dia de hoje está dividido em duas aulinhas aí. A parte de legendas que a gente viu e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as operações geométricas, tá? Aqui. Bom, então nós temos aí um conjunto de operações geométricas que a gente pode estar trabalhando, né, no SIG. E aqui nós vamos falar um pouquinho delas, né, que é o dissolve, ou também conhecido como agregação de geometrias. Então essa operação aqui é bem interessante, que como entrada você tem polígonos que eventualmente, se eles forem vizinhos, né? Existe ali uma linha de contato entre um polígono e o outro, né? Ao escolher um atributo que é comum aos dois polígonos, ele vai agrupar os dois polígonos ou mais, né? Num único polígono de saída, tá? E aqui necessariamente sempre ele vai estar utilizando ali um multipóligon como saída, tá? Porque às vezes você pode ter dois polígonos que têm um atributo comum, mas a fronteira dele não é comum, né? Eles são polígonos que estão separados ali no espaço, eles são disjuntos, então ele precisa usar como saída um tipo multipóligon, tá? Lembrando, né, que essas ferramentas aqui, né, todas elas aqui, exige que você tenha principalmente para mapa de polígonos que tem que preencher toda a área com polígonos, né? Não, você não tem nem buraco, nem sobreposição, né? Então a topologia ali tem que estar redondinha, né? Não pode ter um zigue-zague ali, uma linha de contato com a outra, né? Senão ele não vai ele não vai conseguir dissolver duas geometrias ali, tá? Tem a diferença, né? Que é uma camada de entrada menos a outra. Tem o buffer, que é você criar uma nova geometria a partir de pontos, linhas e polígonos, né? E aí você tem várias opções de buffer, se é para fora, se é para dentro, se canto arredondado, enfim, tem várias opções de buffer. A gente vai usar uma delas aí. Tem a própria interseção, que a gente já falou, mostrei agora há pouco ali na própria interface, né? Mas é poder cruzar. Na verdade, ali eu poderia cruzar 3 ou mais camadas, né? Mas a limitação ali na interface do SIG é somente 2 a 2, tá? A união, né? Poder juntar, né? E criar polígonos maiores ali pela união de geometrias. O mesclar, que aí a mesclagem é feita pela lista de atributos das camadas, tá? Então, nessa hora aqui, se o nome dos atributos forem diferentes, você pode ser que nesse canto aqui superior esquerdo aqui da tabela de saída, você fique com atributos vazios, nulos, ou na parte aqui de baixo, né? Imagina aqui que o nome dessa coluna aqui é diferente na outra tabela que você está mesclando, tá? Então é muito importante que a interface permita você fazer o mapeamento entre o nome dos atributos, porque às vezes você colocou um com maiúsculo, outro com minúscula, e aí ele não vai juntar, não vai entender que é uma só, né? Então, inclusive, vocês já devem ter feito isso ali no exercício de ontem, né? Desculpa, na de segunda-feira, quando vocês pegaram ali os mapinhas de setores censitários de Niquelândia, né? Que você viu ali que o município está dividido em 4 distritos, mas na hora de fazer a mesclagem, é importante então que o nome das colunas sejam iguais, para que depois você tenha uma única tabela ali, sem criar buracos com campos nulos ali em função desses nomes serem diferentes, tá? E depois tem outras operações bem típicas para criar coisas do tipo o polígono, o convex rule, né, que é o tal do polígono convexo,
que envolve todas as geometrias do seu mapa. O centroide, tá? Que é o centro de massa do polígono, que não necessariamente é um ponto dentro do polígono, tá? A gente tem, inclusive, uma ferramenta específica, né? Imagina que você tem um polígono na forma de uma letra U, né? O centro de massa dele vai ficar fora do polígono. E aí tem uma opção específica para poder fazer com que esse centro, desculpa, para fazer que esse centroide aqui fique dentro de um polígono. Tem uma opção específica lá para fazer isso. O retângulo envolvente mínimo, que é uma operação que vai envolver todas as geometrias do seu mapa por retângulos, né? Eu até expliquei um pouco dessa coisa do retângulo envolvente mínimo, né? O bounding box, quando eu falei lá sobre uma das maneiras de fazer a indexação, né? Você criar índice espacial de mapa de linhas e de polígonos, ele utiliza o REM, né? Que é o retângulo envolvente mínimo para cada geometria do teu mapa, né? E outras operações que são meramente tabular, que é o cálculo de área, de perímetro, de comprimento, né? Para as geometrias que você tem ali na sua camada. E outras operações também bem interessantes, como polígonos de Voronoi, né? A partir de uma malha de pontos, você criar aqui os polígonos de abrangência de cada um desses pontos, tá? Então, para a semana que vem também, acho que eu preparei um exercício de Voronoi, inclusive usando a interface e usando o SQL para ficar independente ali da interface do SIG, né? Bom, então lembrando que essas operações exigem ali que a sua geometria não pode ter nem buracos, nem sobreposições, né? Se você estiver usando mapa de polígonos adjacentes, não pode ter essas coisas aqui, senão o resultado ali pode ser diferente do que você está esperando, né? Então, mais detalhes sobre essas operações. O dissolve. Então, você vai criar novos objetos a partir de um atributo comum. Tá? Então, tudo que é a cor aqui está me representando o conteúdo de um atributo. Então, ele vai juntar aqui os dois amarelos, os dois laranjas, os dois verdes e criar, então, um novo mapa de saída, com novos limites. Então, ele vai duplicar aqui a camada de entrada, agora extraindo a fronteira que é comum a dois ou mais polígonos com esse atributo escolhido, né? Então, eu poderia usar, por exemplo, essa operação para criar um mapa desse tipo aqui. O mapa, por exemplo, de mesorregiões do estado de São Paulo. Então, você observa aqui que eu tenho aqui os municípios, eu tenho uma coluna aqui de região, e ele vai criar os polígonos maiores aqui agora, envolvendo todos os polígonos de município que pertencem à mesma mesorregião dado pelo atributo. Bom, mas aí eu pergunto o seguinte, né? Essa operação é interessante, mas o que ele vai fazer com os atributos originais da camada de município? Porque pelo slide aqui você vê, por exemplo, que Campinas aparece aqui, por exemplo, 3 vezes a mesorregião. Porque eu tenho 3 cidades aqui, né? Tem mais, mas no slide aqui só apareceu 3. Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia. Esses 3 municípios que aparecem aqui no slide, né? Eles são da mesma mesorregião. E eu tinha aqui a população individual de homens, de mulheres, urbana. O que eu vou fazer com os atributos originais da camada de entrada na hora que ele criar um único polígono de saída? Então é importante que essa ferramenta, né? Ou se você estiver fazendo ali pelo SQL, né? Você está aplicando ali um sum, um min, um máximo, a média, né? O que você quer fazer com os atributos da camada de entrada para criar a nova camada de saída, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês, vocês vão fazer, claro, que o exercício pelo QGIS, né? Mas depois eu mostro, inclusive, o SQL,
que vocês poderiam estar construindo para fazer a mesma coisa ali, tá? E aí você pode, então, escolher as funções de sumarização, né? E dizer ali se você quer um min, máxima, média, a soma. E aí essa coluna é criada na nova tabela de saída, tá? Então é isso que você faz aqui, olha. Inclusive no QGIS, gente, muitas vezes aí vocês vão perceber que você tem as operações, muitas das operações aparece aqui no vetor, né, geometrias. Então você tem aqui, olha, o coletar geometrias, densificar por contagem, você tem o polígonos de Voronoi, né, linhas para polígonos, você tem a triangulação Delaunay, você tem várias operações geométricas aqui, tá? Mas muitas delas que estão aqui, elas vão aparecer aqui na barra nessa caixa de ferramentas de processamento do QGIS. E essa barra de ferramentas, muitas vezes, elas vêm de outros pacotes, como aqui a GEDAL, ou se você tiver o GRASS, também vai aparecer as caixas aqui do GRASS, do Saga, que é outro software também que é distribuído junto aí com o QGIS, tá? Então, se você digitar aqui na busca aqui Dissol, começou a escrever aqui, ele já vai aparecer, ó. Apareceu aqui 4 opções, tá? E aí eu coloquei aqui um pouquinho do que faz cada uma delas. Então, o default que está lá no menu, que é o que ele chama aqui de agregados, né? Permite sumarizar vários atributos e escolher a estatística. Então, esse aqui é completo. Esse outro aqui que aparece aqui no dissolver, ele não faz a sumarização de atributos, tá? Já o dissolver que aparece aqui no GEDAL, ele faz a sumarização apenas de um único atributo numérico. E o dissolve aqui no GRASS também não faz a sumarização. Então, dependendo, às vezes você faz, um colega ele fez num, você fez na outra, aí deu diferente, você, pô, mas você não usou? Eu usei, mas você usou qual? Tá? Então, cuidado que às vezes tem mais do que uma opção aqui, né? Inclusive no buffer lá, vocês vão ver que tem várias opções de buffer, tá bom? Mas no exercício aí vocês vão escolher uma opção para poder fazer aqui a sumarização, né, dos municípios aqui de Goiás, que pertence a uma mesorregião. E aí, propositalmente, o professor aqui colocou um atributo aqui do município de Goiás, que em vez do nome da mesorregião está escrito Vale Rio dos Bois, está escrito Vale do Rio dos Boias, ou dos Boias, tá? Vocês vão ver que por estar diferente o nome aqui, claro que esse município aqui não será agregado, né? Ele agregou na região maior aqui em azul, tá? Que são todos esses municípios aqui na entrada, ó. O resultado tinha que dar tudo isso daqui. Mas a hora que você der um zoom, você vai ver que um polígonozinho ficou de fora. E aí você vai ver por que ele não agregou, né? Então é aquela coisa, né? Erro de digitação. Então, erro de digitação muitas vezes vai causar resultados diferentes, inesperados aí. E aí você fica maluco, né? Por que ele não agregou, né? E aí se você der um zoom lá na tabela, você vai ver que está diferente. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? Vão corrigir o conteúdo na tabela de município, vão apagar essa tabela criada aqui, essa camada criada, que é errada, né? E vão criar ela novamente com a correção do nome da mesorregião aí. Ok? Depois nós temos a operação de diferença, que permite identificar objetos que não satisfazem a interseção. Então, é extrair, né, a área de interseção e ficar só com o que não faz parte da interseção. É a negação, né, no booleano ali, tá? O inverso da interseção. Útil para subtrair áreas e obter um subconjunto de objetos num novo recorte, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, recortando aqui
excluindo, por exemplo, do mapa aqui de municípios, né, aqueles que não pertencem a essa bacia hidrográfica aqui de Tapajós. Então, nesse slide foi uma brincadeira que eu fiz aqui com o mapa de município. Bom, no QGIS, então, você vai ter lá... Então, é importante nessa hora, né, você dizer corretamente o que você quer. O que você quer na camada de entrada e o que você quer na camada de sobreposição. Porque dependendo do que você... A ordem que você colocar aqui na diferença, né, isso vai gerar também resultados diferentes aí. Né? Então, pense direitinho o que você quer aqui. Um menos o outro, né? Não tem exercício proposto, tá? Mas tem a ferramenta lá, se caso precisarem usar, né? A próxima operação geométrica é do buffer, né? Ele obtém um mapa vetorial contendo as distâncias simétricas, né? De um ponto, de linha, de polígono, criando aí para dentro, para fora da geometria, as áreas de influência, né? Muito útil nessa questão ambiental, para poder criar áreas de preservação a partir da rede de drenagem, né? Das nascentes dos rios, você poder criar também o buffer ali, né? Em volta das nascentes. É uma operação puramente geométrica. Então, está aqui. E você pode fazer isso também com múltiplos anéis. Então, tem várias opções de buffer aí. Então, aqui no QGIS, eu acho que eu já corrigi o roteiro de vocês, tá? Porque na versão do ano passado do QGIS, o pessoal tinha traduzido aqui para amortecedor. Tá? Não sei por que colocaram essa tradução esquisita, né? Não faz muito sentido. A tradução de buffer praticamente não tem. Aquele termo em inglês que realmente fica difícil de você traduzir. Tá? Então, inclusive na versão desse ano, eles voltaram e colocaram a tradução, né, como buffer mesmo, tá bom? Aqui, como é uma operação geométrica que vai exigir um cálculo, né, de distância, a interface aqui do QGIS vai te pedir um valor numérico aqui para ser digitado, né, desse buffer. Então, muito cuidado aqui que a interface ela vai te alertar aqui quanto ao tipo, né, do sistema de referência da tela do teu computador ou da unidade ali do projeto. Tá? Então, se você tiver com um dado ou projeto ali que ele é somente geográfico, né, a unidade é em graus. E aí, se você digitar aqui 10, imaginando que você está digitando 10 metros, ele vai fazer. Só que você vai ver que o resultado vai ser uma coisa gigante, né? 10 graus ali, você vai estar criando um polígono aí do tamanho do Brasil, né? Tá bom? Então, cuidado ali com a unidade. E ele coloca, eu fiz o exercício ali para vocês, para executar o buffer de duas maneiras. Executar o buffer com base em um atributo, tá? Para poder criar buffers de tamanho variável, tá? Então, essa opção aqui, que era amortecedor, ela é de tamanho fixo, tá? Então, se você vai digitar 10 aqui, ele vai aplicar para todas as geometrias do seu mapa. Perceba que ainda você pode ter a vantagem aqui de aplicar somente sobre as geometrias selecionadas, tá? Mas é um valor comum para todas as camadas. E você tem outras opções de buffer que apareceu aqui, olha, quando eu digitei buffer, mostrou um monte de opção, tá? No exercício lá, eu vou estar pedindo para fazer um com buffer de largura variável. E aí ele vai olhar para um atributo e, se não me engano, acho que em função de rodovias ali, para tipo de malha viária, se é rodovia, se é ferrovia, vocês vão criar um buffer de largura variável, tá? Só que aí vocês vão ter que preencher a tabela antes.
Então eu vou mostrar uma maneira ali de usar, inclusive, a calculadora do QGIS para poder preencher automaticamente o valor dessa largura antes de aplicar aqui o buffer, tá bom? E depois tem um outro tipo de buffer que está no exercício também para poder criar ele com múltiplos anéis. Então você pode dizer se há um ou mais anéis aqui nessa outra interface, tá bom? Então tá aqui a chamada do exercício é essa. Ó. Vocês têm aqui um exercício, né? O objetivo 1 é criar as áreas de influência ou de buffer em função do tipo da malha viária. Então você tem um atributo lá que diz que o tipo é pavimentada via simples. A outra linha é pavimentada via dupla. A outra lá é ferrovia. Tá? Só que não importa se é uma ferrovia que está ativa, se está em obra ou se está planejada. Se ela é ferrovia, né? Então você no seu select lá, na sua expressão, né? Você vai ter que filtrar e vai ter que dizer if, né? Ferrovia, né? Do tipo, aí você pode usar o like ali, tá? Ou pode estar usando o nome mesmo que esteja lá, aí você vai dizer se é uma ou outra, né? Então você vai usar o or aqui. E todo mundo que for ferrovia, independente do tipo de ferrovia, você vai colocar o valor de 800. Mesma coisa aqui se é planejada ou se é ativa, né, para via dupla, se é planejada ou não para via simples, é o valor de 200, ok? Então esse valor 200, 500 e 800, ele tem que estar disponível como um atributo da tabela de malha viária. Como ele não existe, você vai usar a ferramenta do QGIS para fazer isso. E eu vou mostrar para vocês lá como fazer isso usando lá o if condicional, né, do QGIS para poder fazer a atualização automática dos atributos com base numa condição aí. E depois de executado, você vai lá e faz então e aplica um estilo depois para poder mostrar com cor diferente os buffers que foram criados. Depois tem no 3.8 você tem os dois são 3.8, né? Objetivo 1 e objetivo 2. Criar o buffer para parques, né? Com múltiplos níveis. Só que a opção de múltiplos níveis, ela é de tamanho fixo. Então, se eu colocar 500 metros, todas as fatias vão ficar com 500 metros. Então, se eu coloquei lá 3 ou 4 fatias, vai ficar tudo igualzinha. Tá? Mas imagina que o nosso objetivo é fazer com que não seja igual. Eu quero que a primeira fatia seja de 500 metros, a segunda fatia seja de 500 metros, a terceira fatia eu já não quero mais de 500 metros, eu quero que ela fique numa única fatia de 200 metros, desculpa, de 1000 metros, tá? Então como é que a gente faz isso? Vocês vão ver que somente com a operação de buffer não vai dar para fazer isso. Então o que você faz? O que vocês imaginam que dá para fazer aqui? Se eu já executei o buffer e tenho aqui de 500 em 500, que operação que eu acabei de falar aqui acima, que dá para a gente fazer transformar esses dois últimos anéis aqui num único anel. Hein, pessoal? Dissolve, né? Exatamente, o dissolve, tá? Só que antes de fazer o dissolve, né, você vai ter que mudar, porque lá na tabela de atributo, né, para poder fazer a legenda assim colorida como foi feita, né, você tem o valorzinho que ele guarda daquele buffer, ele vai guardar o intervalo que ele fez ali de 500, de 1000, 1500. Então, na verdade, você vai colocar lá o seguinte, né, aonde está 2000,
eu tenho que trocar tudo que é 2.000, eu tenho que trocar para 1.500. Ou, ao contrário, você quer colocar tudo que é 1.500, colocar 2.000. Eu não me lembro o que eu fiz lá no exercício. Então, você teria que mudar primeiro o conteúdo dessa cor azul para fazer com que na tabela o valor fique igual ao dos registros que estão no buffer de 2.000. Tá? E aí você faz exatamente, né? Foi a Karen, né, que falou, você usa lá o dissolve para aplicar ficar com uma fatia mais larga aí depois, tá bom? Então, é uma brincadeira que eu fiz para mexer, já começar a exercitar essa coisa de mexer com várias ferramentas para obter um produto desejado aí, né? Bom, depois tem o soma, né, que é a operação que cria uma nova camada a partir da união da geometria de duas ou mais camadas. Né? Essa operação só faz muito sentido se você tem camadas que estão separadas ou que foram separadas com base em alguma articulação, né? Você pode juntar, por exemplo, os mapas que foram recortados por um critério qualquer ali, como, por exemplo, aquela articulação do IBGE, né? E agora você quer, para preencher uma área maior, você quer voltar, né? Alguém recortou e agora você quer somar novamente, voltar a ter um mapa cobrindo uma área maior, né? A união de duas ou mais camadas, tá? Muito cuidado aqui que atributos iguais nas camadas de entrada, né, não serão mesclados. Não, acho que a afirmação aqui está... Estou em dúvida agora disso aqui, tá? Porque como a gente usa isso em vários SIGs, deixa eu testar lá, gente. Agora, atributos iguais não serão mesclados. Precisa ver se pela soma ele vai fazer isso mesmo, tá? Precisa testar, inclusive no exercício eu vou fazer pela tabela de atributos. Se fizer aqui pela geometria, realmente talvez ele não mescle. Ok? Tem que testar lá. Então, a operação de soma, né, você vai dizer, né, camada 1, camada 2, e o nome da camada de saída ali. Tá certo? E tem uma outra que é mesclar pelo atributo comum. Essa daqui sim, essa eu tenho certeza, tá? Porque o exercício foi preparado para usar essa ferramenta aqui, tá? Então, se o nome das colunas, então imagina aqui que o nome das colunas que guarda aqui o tipo de uso do solo aqui, né? Nesses 4 arquivos shape, ou nessas 4 tabelas aqui. Na hora de juntar, se o nome dos atributos forem iguais, ele vai mesclar numa única coluna, ele não vai criar 4 colunas, certo? Então, façam o teste. Usem o soma, você vai ver que o que vai acontecer, e use também o mesclar. Com um detalhe, né? Aqui o soma, o QGIS, ele permite fazer isso 2 a 2, tá? Então, é só a cada 2 camadas. E o mesclar, não. O mesclar aqui você pode usar 2 ou mais tabelas. Ele faz isso para várias tabelas simultaneamente, tá? E o atributo que é comum, ele vai criar uma única coluna na tabela de saída. Então, a ferramenta de mesclar, ele faz isso, né? Então, perceba aqui que na hora de selecionar aqui, ó, em vez de ser uma única camada, você clica nos 3 pontinhos aqui e pode escolher mais do que uma camada de saída, tá bom? E aí pode fazer isso numa camada temporária também ou numa camada definitiva em shapefile lá. Então, vocês vão fazer o exercício 3.9 para fazer exatamente a mesclagem dessas 4 camadas aqui, que estão separadas em 4 arquivos shape. Você vai criar um único arquivo shape, uma única base de saída. Tá? É que aqui eu apliquei uma legenda, para você ter um mapa com a legenda aqui de uso do solo, tá? Mas aí você vai ver que as cores aqui tem que bater, né? É verde de um lado, verde de outro. Então você vê que ele faz a mesclagem, mas a linha comum,
na hora de juntar as duas camadas, a linha permanece ali, né, gente? Tá vendo? Então, agora, a pergunta semelhante que eu acabei de fazer ali, que a Karen respondeu, né? Qual a ferramenta que eu poderia usar depois de mesclado para tirar essa linha que não ficar visível, né, no mapa seu? Você vê que aqui ele pintou de verde de um lado e de outro, que é o mesmo tipo de solo. Né? O que eu poderia usar para juntar esses dois polígonos que estão separados por essa linha na horizontal e na vertical aqui? A ferramenta de... né? Como é que chama a ferramenta? De novo? De novo. Né? Poderia usar aqui o dissolve novamente, né? Poderia usar o dissolve aqui para sumir com aquela linha ali. Tá? Aí ele vai sumir todas as linhas aqui, que é de polígonos vizinhos, né? Então ele também tem que garantir que as duas linhas vão estar exatamente encostadas uma na outra ali, bonitinho, para poder sumir com aquela linha ali, tá? Então vocês vão ver aqui, eu poderia usar a interseção, por exemplo, para recortar todos os municípios que fazem interseção com o limite de uma bacia hidrográfica aqui de Tapajós, da minha base de dados, tá? E aqui também você pode escolher os atributos das duas camadas de entrada e guardar na camada de saída os atributos lá, ok? Vocês vão ver aqui que tem, eu posso usar essa interseção, né, para poder exatamente fazer o recorte, tá? É que no QGIS eu mostrei no início ali que você tem a interseção e tem o recorte. Pela interseção você não escolhe, que você escolhe os atributos das duas camadas de entrada. Pelo recorte você não escolhe, ele mantém a da camada de entrada, da camada de recorte, ele não aproveita nenhum atributo lá. Então, mas se você quiser fazer por uma ou por outra, né, o exercício que eu vou estar pedindo aqui vai funcionar por qualquer uma das duas opções. Porque, na verdade, eu quero fazer a interseção. Vocês vão, inclusive pegar o resultado do exercício 3.9, vocês vão executar o exercício 3.10 aqui, na sequência, né? Que é pegar esse resultado aqui e recortar pelo limite do Distrito Federal. Inclusive, depois fazer o dissolve para sumir essas linhas aqui também, tá? Então, lembra-se que na interface aqui do QGIS vai fazer diferença quem você põe na camada de entrada e quem você põe na camada de sobreposição. E na janela de recorte também, muito importante você definir lá qual é a camada de recorte e qual a camada de entrada. Tá bom? Exercício 3.10. Depois vocês têm o exercício aí que vai mexer com as propriedades das geometrias, né? Calcular o convex rule, calcular o centroide, calcular a área, perímetro. Então, essas ferramentas todas estão ali no menu vetor geometrias do QGIS, né? Ou aqui nessas janelinhas aqui para calcular atributo de área, perímetro, centroide, envoltória convexa, tá? O exercício 3.11 é o resultado do exercício 3.10, só que aqui eu mudei a legenda, tá? Perceba que ele já não está mais com aquela linha aqui, porque eu já apliquei o dissolve, né? Então, no resultado do 3.10, você vai fazer o recorte, mas depois aplica também o dissolve, tá? E aí, como ele foi recortado, foi dissolvido, eu quero recalcular a área e o perímetro das classes de uso do solo dentro agora do recorte do Distrito Federal. Tá? E aí você cria duas novas colunas ali, atualizando a área e perímetro. Né? E no QGIS ainda você pode fazer isso também pela calculadora lá, a calculadora de campo. E lá você pode aplicar o cálculo da área e do perímetro, já fazendo inclusive uma aritmética. Imagina que você quer já o cálculo de área aqui em hectares,
ou em quilômetros quadrados, tá? Então você tem as duas opções ali no QGIS. Então, se você for por essa janela aqui, ó, adicionar atributos da geometria, ele vai guardar, né? Se a sua camada ali ela é projetada, né? Então tem esse detalhe também, né? Tem que estar projetado no plano. Aí ele vai criar em metros. Mas se você quiser criar aqui em quilômetros, em polegada, em hectares, hectares paulista, hectare mineiro, né? Então você tem essas opções aí de cálculo que você pode fazer usando, né? Só lembrando aqui que você tem essa calculadora de campo aqui do QGIS, né? Por aqui você pode usar a função área, né? Se você dá um buscar aqui, cadê o buscar da janela aqui? Criar um novo campo, nome do campo de saída, deixa eu buscar aqui operações, operações geométricas, cadê aqui? Agregados, geometria. Então você tem aqui, ó, o área. E aí você pode lá colocar área, né? Ele vai estar em metros quadrados, você pode multiplicar aqui por 10.000 e já armazenar na nova coluna aqui de saída. Então você já pode estar criando um área, tá? Área underline HA. Você já salva esse resultado aqui inteiro, não, né? Nós vamos colocar isso aí em double, né? Guardar com casas decimais, né? E aí já guarda o valor em hectares. Tá certo? Ele já até mostra aqui embaixo, né? Ó, o cálculo aqui, ó, tá? A pré-visualização aí. Tá bom? Então tem duas opções de fazer. Pela interface lá sem trabalho nenhum é em metros. E pela calculadora de campo você pode estar fazendo aí em hectares. Se caso o projeto exigir, você já pode estar fazendo isso direto ali. Mas se já tiver calculado também, você pode pegar uma coluna e aplicar, né? Você pega o atributo, que já está em metros, e manda calcular uma nova coluna em hectares. Tá certo, gente? Então, são esses os exercícios aí. Você vê que é bem tranquilo os exercícios, é só seguir ali é bem intuitivo, né? Não tem muito o que pensar, é só ver como funciona, onde encontra as ferramentas, entender essas diferenças aí que estão disponíveis aí no QGIS, porque às vezes em mais do que um lugar você tem a mesma ferramenta ou com algumas propriedades a mais ou a menos, mas o passo a passo ali vocês podem fazer com uma tranquilidade grande, tá bom? Mas amanhã acho que vai ter até um exercício proposto que vai começar a envolver já várias coisas que vocês já aprenderam aí, vai estar num exercício proposto aí da aula de amanhã também. Perguntas?